semana o Senhor começou a falar muito comigo a respeito da casa espiritual, o templo. E por muitas vezes a gente ouve falar, né, que nós somos a casa espiritual, nós somos o templo. Mas dessa vez Deus começou a trabalhar de uma maneira diferente no meu coração a respeito do que realmente nós somos. Eu, particularmente, sou a casa espiritual? Não, eu não sou. A Bíblia, ela fala em 1 Coríntios 6,19 que acaso não sabe que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Aqui ele fala que nós somos a casa, o templo do Espírito Santo, no particular. E aí eu falei, Senhor, mas e aí o templo? Porque a gente vai olhar lá atrás, né, desde o tabernáculo, das tendas, Deus ele tinha especificações em cada detalhe, como ia ser a cortina, a metragem, o tamanho, né, que tecido, o que ia ser prata, o que ia ser ouro. Ele tinha muitas especificações. Então, o templo verdadeiramente é precioso para ele. E eu falei, e a questão do templo? E aí Deus me levou justamente na base que a gente tem no versículo bíblico daqui, da Casa Viva, que é em 1 Pedro 2, 4 e 5. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí ele me faz entender de que para a gente ser a casa espiritual, nós dependemos uns dos outros. O Espírito Santo foi nos dado por Deus para sermos a habitação dele, do Espírito Santo. Mas para que Deus habite, sabe, no santuário, no templo, no tabernáculo, ele tinha as áreas, né? E tinha aquela área onde a glória de Deus habitava e aquele lugar que ele morava. Então, naquele lugar onde Deus habita, não adianta nós estarmos sozinhos. Nós precisamos uns para com os outros. Nós somos pedras vivas que precisamos umas da outras, né? As edificações de antigamente eram diferentes das de hoje, mas vamos colocar essa pedra que está na Bíblia como cada tijolinho. Uma certa vez eu estava orando e Deus me trouxe uma visão e eu nem imaginava que hoje eu estaria, porque já faz muito tempo isso, nem imaginaria que a gente estaria aqui numa igreja, que a igreja teria justamente esse emblema, que seria o nome Casa Viva, mas ele me deu essa visão de tijolos, né, o concreto, e esse concreto, ele falou que era a base, que era Jesus Cristo, e nós éramos os tijolos. Só que nesses tijolos, eles não estavam assentados, né, pelo cimento que vai unindo. Eles estavam sendo colocados um em cima do outro e ao lado. E aí na hora que começava a colocar lá, caía aqui. E aí começava a complementar aqui, caía lá. E os tijolos ficavam todos assim. Não conseguia ser terminado o projeto, a casa, porque os tijolos ficavam caindo. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que aquilo era a falta do amor na igreja, da falta da união. E que essa união era justamente porque o concreto, que é a base, Jesus Cristo, materialmente é feito do cimento. Então, o amor, que é o próprio Cristo, é o que une cada tijolo. Então, para ser completado verdadeiramente como a casa espiritual, como aqui fala que ele é a pedra angular, a principal, Jesus Cristo, nós precisamos de Jesus e do amor para uns dos outros, para que verdadeiramente sejamos a casa espiritual do Senhor. E como ser essa casa espiritual que muitas vezes o que a gente tem visto, até no nosso dia a dia a gente quer buscar a nossa própria vontade, o nosso próprio ser. Muitas vezes a gente nos pega individualista. Porque eu estou correndo, eu preciso disso. O que você mais ouve falar hoje em dia é da
correria própria, né? Porque eu tenho muitos afazeres, eu tenho aquilo, e às vezes a gente esquece do próximo, do outro. Mas que para a glória de Deus morar, habitar, um tem que estar interligado. E muitas vezes a gente precisa renunciar às próprias vontades, os próprios seres. Somos templos do Espírito, mas não o templo do Senhor. Porque para sermos o templo do Senhor, para que Deus habite, nós precisamos uns dos outros. Em Romanos 15, vamos abrir, versículo 5. (5, 6 e 7). Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. E aqui a gente vê que, novamente, nós precisamos receber uns aos outros e precisamos ter essa união. Aqui fala, para que concordes. Então, nós precisamos ter o mesmo Espírito do Senhor para haver concordância e a uma só boca glorificar o Senhor. Não tem a minha glorificação, não tem a sua glorificação. Nós, como um só, teremos uma só boca glorificando o Senhor. Então, aqui fala realmente para a gente ter... entronizar a santa presença do Senhor, a gente precisa dessa união. Não necessariamente que não temos o nosso particular, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador e nós temos que ter essa intimidade no particular para também saber lidar nas situações em conjunto, justamente para ser tratado no particular, para lidar no espiritual. Porque quando a gente vai lidar com as pessoas, não vai estar todo mundo perfeito, cheio de imperfeições, cheio de coisa como nós somos, né? Às vezes a gente não lida nem com as nossas próprias imperfeições, ainda mais quanto a dos outros. E para isso a gente precisa da intimidade. Mas eu acho que o que o Senhor está tentando restaurar é a unidade, porque a questão de intimidade tem se falado muito, né? Porque antigamente as pessoas buscavam só a igreja para poder buscar e deixaram um pouco a intimidade para trás. E Deus começou a restaurar a questão da intimidade. Mas eu acho que não restaurar a intimidade pelo fato de ter o nosso quarto, buscar no secreto, porque muitas pessoas estão falando disso, tem se perdido um pouco da unidade, sobre o verdadeiro templo do Espírito, que nós precisamos uns dos outros, e não é placa de igreja, não é denominação, mas a unidade do corpo mesmo. E o corpo ele não tem placa, ele não tem designação, mas é a necessidade que nós temos um dos outros para que verdadeiramente o poder de Deus se manifeste. Ele não tem como o poder de Deus se manifestar unicamente na gente. E aí, pesquisando, Senhor, o que mais? O que mais? Ele me fez lembrar de um versículo que eu mais gosto, eu acho, da Bíblia, que o Senhor mais falou comigo, que ele me tratou muito nessa área. De João 14:34. Não, 13:34. Que ele não precisa. Ele fala a respeito do amor. Muito tempo a gente ouviu falar que amar uns aos outros como a ti mesmo. E aí, quando eu vi esse versículo, eu fiquei assim, admirada de que eu precisava amar mais, porque ele fala, ameis uns aos outros como eu vos amei, para que saberdes que sois meus, né? Que os meus servos, os meus filhos. Então, assim, a base bíblica que Jesus deixa não é ama o próximo como você ama a si mesmo, não. Ama o próximo como você ama, como eu te amei, a ponto de dar a minha própria vida. E hoje em dia nós não estamos dispostos a dar de si mesmo, a renunciar à vida. Já pensou? Você passa anos batalhando com um sonho e um projeto e de repente você olha
uma situação de que você tem que deixar o seu plano, o seu projeto, o seu sonho, por causa de alguém. Às vezes você até fala, não, por causa de Deus, eu vou lá e faço, porque Deus é maior. Mas e por causa de alguém? E às vezes que você... Às vezes Deus te leva a armar caminhos, a planejar as coisas, e você começa a crer que esse caminho e esse planejamento é por causa do futuro. Você começa a visualizar o futuro, porque nós somos assim, né? A gente, para poder seguir algo, a gente tem que ver lá na frente. Então a gente tem que ter algo para poder receber em troca. Isso é do ser humano. Mas às vezes Deus não está te levando nesse caminho por causa do que vem lá atrás. Ele às vezes está te levando por esse caminho só por causa daquela pessoa que você vai encontrar pelo caminho e vai ser luz na vida daquela pessoa. Amém. E aí às vezes Amém. quando você chegar e ser luz na vida daquela pessoa, você vai falar, não, agora eu já fui luz, então eu vou continuar para poder, que agora eu vou receber o galardão, agora que eu vou chegar no final do projeto, agora que eu vou conquistar aquilo que eu precisava conquistar. E aí Deus fala, não, para tudo, você vai mudar de caminho, porque o seu caminho aqui já acabou, o seu tempo acabou, o que era para cumprir, cumpriu, e você criou planos no seu coração, achando que aquela era a solução do problema, era aquele projeto, era aquele o propósito, que era aquilo que você tinha visualizado, mas o propósito de Deus era totalmente diferente. Porque aquilo que Ele quer que nós alcançamos são vidas e não coisas. Os projetos maiores de Deus é cada pessoa. Ele não quer nada faltando. E durante essa semana ele fez pensar muito nessa questão do templo. Por que no Antigo Testamento, o meu filho está lendo o Antigo Testamento, que ele já terminou o Novo, e ele esses dias atrás estava falando, ai, não aguento mais, porque só fala de linho, e ouro, incenso, e quanto tempo? E por que ele passa livros, tem 3 livros dedicados a isso? E aí ele começou a ministrar no meu coração. Cada detalhe é importante para ele. E se hoje nós, unidos, somos o templo, cada um tem um detalhe. Cada um com a sua especificação, com o seu dom, com a sua diferença. Então ele não perdeu tempo fazendo com que Moisés escrevesse 3 livros falando só de coisas sobre o templo. Não. Ele estava mostrando que as especificações que ele colocou sobre coisas no passado é sobre nós. Que a gente às vezes vai falar, não vai fazer falta esse pininho que vai segurar a cortina. Mas Deus ele fez questão de escrever que ele era para pôr aquele pininho na cor dourada, do tamanho tal, do centímetro tal, porque aquilo lá ia fazer falta. Então cada pessoa é importante para Deus. Amém. É isso que conta. Em Atos, vamos a 1 Pedro 2, 18 e 24. De novo em 1 Pedro. Ele vai nos ensinar mais uma vez. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quem quer padecer aqui? Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. E continuando, ele começa a falar mais deveres, e lá no 3, versículo 17, ele fala novamente sobre essa questão.
Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu de uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então aqui ele deixa muito claro que isso quer dizer que o Senhor não quer o nosso bem, Ele quer. Só que Ele não quer que nós vivamos para o nosso próprio bem. A própria palavra fala que aquele que tentar achar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida em amor de Cristo vai achar. E é isso que ele fala, que não importa a gente buscar o nosso próprio bem, isso não é agradável a Deus. Ele quer sim o nosso bem, mas o nosso propósito é achar um bem ao próximo, é fazer pelo próximo. E ele até fala no comecinho ali atrás que qual que é a graça de passar sendo pecando, né, e sendo maltratado, né, sendo açoitado. E melhor é você fazendo bem e sendo açoitado, ou seja, a gente vai ser... as pessoas vão falar mal da gente de qualquer jeito, a gente vai ser injustiçado de qualquer jeito, as pessoas não vão nos entender de qualquer jeito, mas qual que é o valor disso? É recebendo tudo isso, fazendo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai, mesmo que muitas vezes a gente tenha que subjugar a nossa carne, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. E subjugar a carne não é só em relação ao pecado, é em relação a renunciar mesmo à própria vida, renunciar, muitas vezes, quem é pai às vezes entende, de que você vai sentar e vai falar, não, agora eu vou comer em paz, não, agora eu vou fazer tal coisa em paz. E aí, de repente, um filho seu cai e você tem que sair correndo e acudir. Ou ele está simplesmente precisando de atenção, está triste e você tem que deixar de se dar aquela atenção para poder dar atenção àquela pessoa. E é assim que a gente tem que ser também para com os outros, para com o próximo, para com os irmãos. Não pensando somente no nosso próprio bem, mas no bem do conjunto, do templo todo, de cada detalhezinho do templo. Porque quando chega lá, na hora final, se estiver faltando alguma coisinha desse templo, porque a gente não se dispôs o suficiente, não esteve disposto a oferecer a nossa própria vida por amor àquele, vai estar cobrado das nossas mãos, vai estar nas nossas mãos, né? Que nós deixamos aquilo. Nós vamos prestar conta de cada detalhe. E tudo isso, quando a gente cumpre, renunciando à própria vida, buscando complementar o tempo, unido, em amor, renunciando, não estando disposto a fazer o que for, tem uma honra e uma glória nisso tudo. Porque o Senhor vai habitar lá em Ezequiel. Lá em Ezequiel ele fala sobre a visão do novo templo, da reconstrução do novo templo. E novamente ele usa capítulos, não é livros, mas ele usa capítulos e capítulos falando de cada detalhe, do linho, os milímetros da muralha, qual sala, qual que é a medida disso, qual que é a medida disso. E em um certo momento ele fala, e eu fechei os meus olhos e passou por mim a presença do Senhor e como luz, né, encheu aquele lugar e eu abri os meus olhos. Quando ele entrou no lugar santíssimo, eu abri os meus olhos e a luz dele resplandecia, né, a glória dele resplandecia. E ali ele fazia morada, ou seja, o templo estava sendo construído para a morada do Senhor. Então, quando a glória de Deus, quando nós priorizamos unidos, né, servir pelo templo, não por nós mesmos, não por cada pedrinha, não pela nossa própria vontade, a glória de Deus se manifesta. E quando a glória de Deus se manifesta, nada mais tem valor. Ele, como nós cantamos agora há pouco, né, ele brilha como o sol, ele é o sol da nossa vida. Tudo gira na órbita dele, é ele, tudo para ele. E não nada mais importa além do que o calor e a presença dele. E
que nós possamos verdadeiramente colocar em prática isso para que a gente possa poder enxergar essa glória em cada um, mas em todos unidos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Canta aquela música para nós. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações, Pai, de maneira poderosa, Senhor. E que cada um de nós venhamos ser ministrados, Pai, pelo Teu Espírito, conforme o Seu desejo, a Tua vontade, Pai. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha, Pai, derramar sobre nós, Pai, a Tua glória manifesta, Pai, como o Senhor fala na Tua palavra, Pai. Não no individual, Senhor, mas aqui, Senhor, na união do Teu Espírito, Pai, para a Tua glória, para o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que durante a semana, Senhor, aonde nós estivermos, Pai, nós venhamos lembrar, Senhor, que nós não estamos nessa terra para uso próprio, para usufruir das coisas daqui, Senhor, para conquistar para nós mesmos, Pai, mas para um futuro, Senhor. Para que a casa espiritual ela seja, Senhor, construída, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venhamos, Senhor, lembrar, Senhor, a cada segundo das nossas vidas que o principal motivo, Senhor, de respirarmos o ar que nós respiramos é para a reconstrução do templo espiritual, Senhor. E que está faltando peças, Senhor. Está faltando pedras, Pai. Está faltando detalhes, Pai, para que essa casa espiritual seja completada, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, a dedicação das nossas vidas seja para completar essa casa espiritual juntamente com o Senhor, Pai. Não é o nosso trabalho humano, não é pela nossa própria força, não é nós que conquistamos isso, é pelo Senhor. Mas o Senhor quer que nós estejamos empenhados junto contigo no propósito de construir essa casa espiritual. Que o nosso foco